Diz assim o texto: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Queridos, uma carta, vou fazer questão de ler o que é uma carta. Uma carta é um texto cuja finalidade é estabelecer um diálogo, transmitir uma mensagem entre duas partes, podendo ser um interlocutor próximo ou distante do convívio do autor. Então a carta é esse instrumento que tem por finalidade transmitir uma mensagem. Dentre os elementos da comunicação, nós podemos destacar o emissor ou interlocutor, o receptor ou o emissor ou locutor, o receptor ou interlocutor, a mensagem, o canal ou veículo e o código. Tudo isso faz parte de uma mensagem, são elementos da comunicação. E a carta ela tem esse objetivo, de transmitir mensagem verbal ou não verbal, de transmitir uma mensagem. Quantas vezes nós vemos vídeos que são mensagens, que muitas vezes ele não tem nada escrito, mas o que se mostra naquele vídeo é uma mensagem que edifica as nossas vidas, ou que nos traz alegria, ou um momento de descontração. A gente ri muito no TikTok. Então isso são mensagens. E hoje o que eu quero trazer para os nossos corações, baseado e fundamentado nesse texto de 2 Coríntios capítulo 3, é que nós somos uma carta. Nós somos a expressão exata, ou a expressão, não exata, mas a expressão da palavra de Deus em nossos dias. Nós, a igreja, somos os responsáveis para transmitir. Nós carregamos e transmitimos a mensagem do Evangelho. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele disse: ide por todo mundo e comunique o meu Evangelho. Ide por todo mundo e como cartas transmitam essa mensagem. Nós somos cartas. Eu e você, nós somos cartas. Como eu falei para você sobre esses elementos da comunicação, quem é o emissor? O texto diz que nós não somos cartas escritas em tábuas de pedra, mas nós somos, no verso 3, fala, estando já manifestos como carta de Cristo. Logo nós entendemos que o emissor ou o locutor dessa carta que somos nós. Quem é, queridos? O emissor ou o locutor dessa carta que somos eu e você. Fala comigo, Cristo. Cristo. O texto está nos dizendo que ele escreveu, não em tábuas de pedra, mas em nossos corações. E através da nossa mensagem nós acessamos outros corações. Então o emissor ou o locutor é Jesus. O receptor é toda a humanidade, todos que estão à nossa volta, sabe, todas as pessoas que se relacionam conosco. Nós, como carta de Cristo, precisamos transmitir mensagem para essas pessoas. Então o receptor, o interlocutor é o mundo, toda a humanidade. Qual a mensagem que Cristo pediu que nós transmitíssemos, irmãos? Qual a mensagem? O Evangelho. Então a mensagem é o Evangelho. Eu e você como carta, nós precisamos ter esse compromisso de em todas as nossas ações, nós transmitirmos o Evangelho. Amém? Transmitirmos o Evangelho. O canal que Deus quer usar, o veículo que Deus quer usar, sou eu e é você. Amém? Sou eu e você. E o código,
Normalmente as cartas que nós fazemos, aqui nós somos brasileiros, o código que nós utilizamos é a língua portuguesa, porque o código ele tem essa função, tem que ser um sinal organizado de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor ele conheça, ele entenda o que está sendo dito. E o texto, a Bíblia Sagrada, ela, em alguns textos, ela fala que nós seremos identificados pelo amor. Então o código, queridos, que todos vão compreender é quando eu e você, nós vivermos o amor. Tem um texto, eu vou ler 3 textos que fundamentam isso, fala bem assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. O amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. Efésios 5,2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. O amor. Tem um outro texto lá em João, não anotei ele aqui, mas ele fala que nós seremos, os discípulos de Jesus, seremos conhecidos pelo o amor, pela expressão do amor. As pessoas vão identificar em nós o amor de Deus, o amor de Cristo, a mensagem de Cristo através de nós, uma mensagem de amor, de esperança, de misericórdia. Então nós somos uma carta, sabe? Eu quero que eu e você nós saiamos daqui hoje entendendo isso, que uma carta, ela tem por finalidade, como eu li aqui anteriormente, estabelecer um diálogo ou transmitir uma mensagem entre duas partes. E eu e você nós somos essa carta que vai transmitir a mensagem entre duas partes, e essas partes são Deus e toda a humanidade. Deus e toda a humanidade. O texto que iniciamos lendo, ele diz assim, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, nós como cristãos, nós como pessoas, nós como cidadãos, como profissionais, nós somos uma carta. Aí você pode falar assim, eu não quero ser uma carta. Alguém não quer ser uma carta aí? Você pode espernear, irmão, você pode se debater, mas você é uma carta e ponto. Você está transmitindo uma mensagem por onde você passa. Em todas as suas ações ou inações, você transmite uma mensagem. Você é uma carta. Eu sou uma carta. Sabe, pessoas leem mensagens, as pessoas me leem. As pessoas olham para você e elas te leem, irmão. Aonde você chega? Você está na célula, você está no culto, você está no trabalho, você está na faculdade, na escola. As pessoas leem você. Sabe? Elas observam você. Então não tem como eu e você nos eximirmos, né, de que somos detentores de uma mensagem e que nós transmitimos essa mensagem. Você entende o que eu estou dizendo? Boa ou ruim, um bom testemunho ou um testemunho, mas nós estamos transmitindo mensagem o tempo todo, irmãos. O tempo todo. E aí vem uma questão: que mensagem nós temos transmitido? Como carta que somos, que mensagem nós temos transmitido dentro do nosso lar? Que mensagem nós temos transmitido fora do nosso lar, na nossa vida cotidiana, nas diversas atribuições que eu e você desempenhamos? Que mensagem você tem transmitido? Nós lemos há pouco o livro de Romanos, e lá em Romanos capítulo 2, Paulo ele
no capítulo 2, ele discorre sobre aquela questão da circuncisão e da incircuncisão. Os homens lembram aí? Nós lemos lá em Romanos agora, mês passado. Foi mês passado. E Paulo falando em Romanos, no capítulo 2, Arthurzinho, nos versos 25 e ao 27, ele trata sobre esse tema. E ele falando aos religiosos, aos judeus, eles dizem assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está falando sobre essa prática, essa que eles tinham, os judeus, eles faziam a circuncisão, que era um corte ali no órgão genital masculino, e aquilo era um dever, precisava ser feito. A criança, salvo engano, acho que no 7º dia ela precisava fazer esse corte ali, tinha que ser feito. E quem não fizesse não era aceito no meio deles. E quando o cristianismo, quando Paulo começou a anunciar o evangelho aos gentios, que somos nós, que não somos judeus, alguns judeus estavam exigindo que os cristãos gentios também fizessem. E Paulo vem falando: meu irmão, na boa, vocês são detentores do conhecimento da lei, vocês são circuncidados, e muitos de vocês pecam, meu irmão. Muitos de vocês são circuncidados, cumprem a lei, teoricamente, mas a vida de vocês não condiz com o ato que vocês fizeram. Em contrapartida, nós temos homens e mulheres, pessoas que não são gentios, que nunca fizeram a circuncisão e que obedecem à lei. E aí Paulo ele finaliza dizendo que a verdadeira circuncisão é a circuncisão no coração. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, irmãos? Os religiosos estavam dizendo: tem que circuncidar, cumprir um rito religioso. Mas a vida deles não se alinhava. No 8º dia, né? No 8º dia, obrigado. A vida deles não se alinhava ao que eles estavam pregando. Em contrapartida, outras pessoas que não eram judeus e que não tinham exercido essa prática, eles estavam crendo, eles estavam obedecendo a palavra do Senhor. Logo Paulo falou assim: olha, rapaz, esses que estão obedecendo, eles vão julgar vocês que não são obedientes à lei, que vocês conhecem. O que eu estou querendo trazer para nós aqui hoje, queridos? Que mensagem nós temos transmitido? Que mensagem? Muitas vezes nós temos o estereótipo de crente, falamos como crentes, nos vestimos como crente, portamos uma Bíblia. Obrigado, Jéssica, Deus abençoe. Sabe, frequentamos estabelecimentos religiosos, mas no cotidiano, a nossa vida não se alinha ao que nós dizemos que somos. Que mensagem nós estamos transmitindo, irmãos? Quantos maus testemunhos afastaram pessoas do Evangelho? O que é um mau testemunho? Nós que somos cartas de Cristo, as pessoas têm uma expectativa ao nosso respeito e nós simplesmente não cumprimos, ou não decidimos não viver o que a palavra de Deus diz. Hoje eu conversava com os meus filhos, com a família dentro do carro, falando sobre domínio próprio. Irmãos, num ambiente como esse aqui, ó, tranquilo, acabamos de cantar, né, de louvar o Senhor. Receba o melhor, né? Jesus, que ambiente gostoso, irmão. Aqui, querido, você precisa de exercer domínio próprio? Está tranquilo aqui demais, irmão. Um ambiente totalmente, né, de tranquilidade, de paz. Nós precisamos exercer o domínio próprio, irmão, quando nós levamos uma fechada no trânsito. Precisamos exercer o domínio próprio quando o calor da circunstância, do casamento ou de qualquer outra circunstância em nossas vidas, sabe, ele nos aflige. É nesse momento, irmãos, que eu e você, nós precisamos exercer e nos lembrar que existe na palavra de Deus, ali um dos gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio.
Só que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Quando eu consigo, sabe, ser dominado pelo Espírito, e num momento como esse, eu consigo ter o domínio próprio, eu estou transmitindo uma mensagem para quem eu estou me relacionando naquele momento, irmãos. Quantas situações você já passou que alguém falou assim, rapaz, vou te falar, se fosse eu não tinha agido assim não. Começa a te admirar. Meu irmão, você está de parabéns. Porque se fosse eu, irmão, tinha sapecado. Quantas vezes, irmãos? Mas quantas outras tantas vezes que você mesmo se reprovou e falou, por que eu fiz isso, irmão? Eu sabia o que tinha que fazer e eu não aguentei e eu extrapolei. Sabe, então, que mensagem nós temos transmitido? Nós temos vivido o que nós pregamos? Vivido o que nós sabemos? Tiago, ele nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Comete o pecado. Então pratique o que você sabe. Pratique o que você sabe, irmãos, e evite pecar. Eu cresci ouvindo uma frase que é bem assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu vivi uma época ruim na minha adolescência. E eu me envolvi com algumas coisas, e dentre essas coisas eu fumei cigarro, né, dentre outras coisas. Né. Fui traficante de pó, vitamina DLBA, gente, está registrado aqui, ó, o pó era vitamina DLBA. Brincadeira. Mas dentre essas coisas que fiz, eu não me orgulho disso. E quando eu estava pensando sobre essa palavra, Deus me trouxe à memória, eu quero compartilhar com você para a sua edificação. Mas eu não me orgulho disso. Eu fumava. E por muitas vezes eu falava para mim mesmo, vou parar, e não conseguia. E meu pai também fumava. E um dia, e nisso eu era adolescente, irmãos. E um dia, só que eu fumava escondido dos meus pais. E um dia, eu subindo ali com a galera, né, na rua assim à noite, e tal, cigarrão e tal. Meu irmão, daqui a pouco eu vi um cara no poste, eu vi uma silhueta. Quem era? José Moraes, meu pai. Quando eu espantei, irmão, a mão já estava pegando no cigarro, com boca, com tudo, e pá! E a repreensão na hora sobre eu fumar. E aí, rebelde, né? Por mais que eu tivesse engolido boa parte do cigarro, como é que o senhor quer proibir de fumar se o senhor fuma? Olha o rebelde, irmão. E aí eu ouvi a célebre frase: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu não sei se você chegou a ouvir essa frase, mas eu me lembrei dela hoje. E a reflexão que eu trago sobre essa frase hoje para nós é que essa frase ela revela um conflito, irmãos. E um desejo de orientar sem um compromisso de ser modelo. E muitas vezes nós somos flagrados fazendo isso. Nós exigimos, mas nós não estamos vivendo aquilo que nós exigimos. E a Bíblia Sagrada, ela fala que, lá em Mateus capítulo 23, verso 4, Arthurzinho. Acho que o Arthurzinho é o cara que eu mais converso aqui da igreja, né? A gente fica aqui todo domingo, né, Arthur? Arthurzinho. O texto diz assim, ó: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem
movê-los. Esse texto ele se refere aos religiosos da época, os fariseus, os saduceus. E Jesus, nesse momento, ele está falando que eles colocam fardos sobre as pessoas, difíceis de carregar. Mas eles mesmos, irmãos, nem com o dedo querem movê-los. Façam o que eu falo. Não é como eu falei aqui. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Se eu não carrego o fardo, é problema meu. Mas carrega você. Sabe, isso aqui diz respeito a nós queremos orientar as pessoas sem compromisso de sermos modelo, de sermos referência, irmãos. E com isso, pais perdem autoridade, líderes perdem autoridade. Porque como, queridos, eu vou pedir para você carregar uma cadeira e ficar sentado aqui olhando você carregar? Como eu vou convidar a igreja para ler comigo os livros e eu mesmo não lerei? Como eu vou chamar você para uma oração, quer dizer, eu não vou fazer parte dela? Como eu vou convocar você para um jejum e eu não jejuarei, eu vou ficar comendo e você jejuando? Que autoridade há nisso? Eu poderia pontuar muitas outras coisas aqui dentro do seio familiar. Como eu posso exigir do meu cônjuge que não veja determinadas mensagens ou não se relacione no Instagram com determinadas pessoas se eu faço? Como? Como eu vou falar para meu filho, não fume, e eu com um cigarrão na boca? Como eu vou falar para meu filho, não minta? Lembra daquela velha história? Quando o telefone toca, ele olha, fulano de tal, fala que eu não estou. Está ensinando a criança, fala para a criança, não mente, mas está mentindo. Alguém bate lá na palma, lá no portão, é o cobrador, né, irmão? Aí vai lá, filho, fala que papai não está. Mentira. Como, irmãos? Eu perco a autoridade, porque no momento em que eu falar para meu filho, filho, não pode mentir. Ele falou, mas o senhor mente? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso é omissão. Omissão. Ninguém aprende nada apenas ouvindo. Todos aprendem observando. Aqui na igreja, queridos, eu creio que nós podemos, nós, os líderes dessa casa, somos modelo para vocês. Em que sentido? Nós somos cheios de falhas, irmãos. Você vai encontrar um monte de falha. Não é quando você chegar mais perto, aí você vai vendo que tem um monte de coisa que precisa ser arrumada. Mas em muitas outras coisas, nós procuramos ser modelo para vocês. Exatamente para não perder a autoridade. Sabe? É porque nós não passamos, por exemplo, casamento. Nós pagamos um preço para termos um casamento alinhado. Ah, não passamos por problemas? Passamos. Passamos sim. Como todos os casamentos têm, são duas pessoas com duas vivências, duas cabeças, dois seres vivendo debaixo do mesmo teto. Mas nós procuramos sempre estarmos nos ajustando, sabe? Para vivermos bem, primeiramente, para sermos felizes, termos um lar de paz, mas também para ser modelo para você, para ser exemplo para você. E aqui eu falo de toda, eu represento aqui toda a liderança da igreja. Nós observamos isso. Você preocupado em viver e fazer de acordo com o que você fala. Amém? Tem uma frase que fala que o exemplo é sempre mais forte do que o discurso. O exemplo é sempre mais forte do que o discurso, irmãos. Palavras, como diz o outro, o vento leva. Palavras o vento leva. Quando há incoerência entre palavra e prática, surge, irmãos, desconfiança. Surge desconfiança. Quando há incoerência entre palavras e práticas. Quem nunca viveu uma situação no casamento que você, sabe, às vezes nem foi uma mentira, mas você falou uma coisa que aí o cônjuge descobriu, irmão. A desconfiança surge na hora. E aquilo que é uma coisinha pequenininha se torna aí na cabeça da pessoa um monte de coisa. Se omitiu aqui, imagina. Então, quando há incoerência entre a palavra e a prática, nasce a desconfiança.
E a instrução, o ensinamento, ele perde a força. Fica fraco, irmãos. Quando o teu filho vê que o que você faz é verdadeiro, quando o teu filho vê que o que você está ensinando para ele, você acredita e vive, irmão, ele olha para você, ele vai querer fazer o que você faz. Ele vai querer fazer o que você faz. Porque você é modelo para ele. E nós somos modelos para os nossos filhos, irmãos. Eu vou repetir. Nós somos modelos para os nossos filhos. Modelos naquilo que você faz de bom e modelo naquilo que você faz de mal. Amém? Então reflitamos sobre isso. Quando há essa incoerência entre a palavra e a prática, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, o nosso poder de influência se dissolve, diminui. E o que deveria inspirar o outro passa a gerar uma resistência. Por conta dessa desconfiança. Por quê? Porque eu falo, mas eu não faço. Eu sou apenas no discurso, não na prática. Que mensagem nós temos transmitido? Amém? Eu ouvi uma frase essa semana, eu anotei ela, que ela falando sobre o exemplo, ela fala bem assim: se você ensinar falando às pessoas, se você ensinar falando, as pessoas podem aprender, mas se você ensinar fazendo, elas aprenderão. Vou repetir. Se você ensinar falando, as pessoas podem aprender, mas se você ensinar fazendo, irmãos, eu me lembrei de um texto lá de Provérbios: ensina o teu filho no caminho, não o caminho, mas no caminho com ele, fazendo com ele. Mas se você ensinar fazendo, é certeza que elas vão aprender. Isso falando-se de que o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele fala mais alto, a prática fala mais alto do que discurso. Discurso, irmãos. Então que eu e você, nós vivamos o que pregamos. E é um desafio para nós, irmãos. Nós vivermos o que nós ensinamos. Amém? Em contrapartida, quando a sua vida, o seu estilo de vida confirma a sua fala, ou a sua fala é confirmada pelo seu estilo de vida, aquilo que se ensina ganha autoridade. Ganha autoridade, irmãos. Nós nos tornamos pessoas, como Paulo disse, pessoas imitáveis. Eu queria que levantasse a mão direita. Quem quer ser uma pessoa imitável aqui? E eu pergunto, o que é uma pessoa imitável? Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou. Paulo, ele estimula as pessoas a olharem para ele. Ele instrui as pessoas a olharem para ele. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos: quando a nossa vida se alinha com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós ensinamos, nós nos tornamos pessoas imitáveis. Pessoas que os outros olham e falam: cara, eu quero ser assim também, sabe? Eu quero viver isso também. As pessoas passam a confiar mais em nós. Quando elas percebem que o que você fala se alinha ao que você vive. Ao que você vive. O exemplo arrasta. O discurso é mais forte quando a prática se alinha a ele. Então, antes de exigir, é preciso viver. Irmão, isso aqui é muito forte. Quando eu estava lendo isso aqui, eu li e falei: meu Deus,
Deus falou muito comigo, eu espero que Deus esteja falando com você. Então, antes de você exigir qualquer coisa do teu filho, do teu cônjuge, de qualquer outra situação, antes de você exigir, é preciso viver. Antes de você ensinar, é preciso que você, eu achei interessante esse termo que esse autor disse. Antes de você ensinar, é preciso encarnar. É preciso que você esteja encarnado, você esteja vivendo, e que isso faça parte da sua vida. Isso vai dar autoridade na mensagem que você está transmitindo. Que mensagem você está transmitindo? Você é uma carta. Eu sou uma carta. Pois o maior ensino não está no que se diz, mas no que se demonstra. Pois o maior ensino não está no que se diz, mas no que se demonstra diariamente, silenciosamente, autenticamente. Sabe? Autenticamente. O maior ensino, a maior instrução que você pode transmitir, a maior mensagem, ela não está no que se diz, mas no que se vive, no que se demonstra, no que é visível. Diariamente, muitas vezes em silêncio, mas que um silêncio autêntico. Um silêncio autêntico. Que mensagem nós temos transmitido como carta que somos? Que mensagem, irmãos? Que mensagem? Que a mensagem que nós carregamos, nós possamos vivê-la. Que nós não sejamos apenas um outdoor, sabe? Esses outdoors aí fora, irmãos, não sei se no plural assim, esses outdoors que nós vemos por aí, eles transmitem muitas mensagens, sim ou não? Mas eles vivem a mensagem. Não, eles só transmitem. Eles só transmitem. Diferente de nós, utilizando-se dessa analogia que Paulo faz, nós precisamos, além de carregarmos a mensagem, nós precisamos ter essa mensagem encarnada em nós. Nós precisamos ser uma mensagem viva. Amém, queridos? Eu pergunto, que mensagem você tem transmitido? Muitas pessoas, elas não leem. Muitas pessoas, elas nem sabem ler, irmãos. Mas elas veem o que Deus fez em sua vida. Elas veem o seu testemunho. Tem muitas pessoas que elas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler você. E você como expressão da palavra de Deus que é. Porque você é carta de Cristo, escrita e lida por todos. Uma carta lida por todos. Você é a expressão de Cristo. Então muitas pessoas não leem ou não sabem ler, mas elas veem o que Deus fez na sua vida. E isso é um testemunho que fará com que a fé delas, sabe, aquela semente de fé possa ser plantada e possa crescer através do seu testemunho. Eu me lembro aqui do endemoniado gadareno. Quantos se lembram dessa história? Está nos evangelhos ali sinópticos. E lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 39, uma das últimas instruções que Jesus dá àquele endemoniado, depois de o libertar, irmãos, depois que Jesus desembarcou naquele lugar, sabe, enfrentou uma tempestade, desembarcou naquele lugar. Quando Jesus desembarcou, quando Jesus saiu do barco, o endemoniado saiu dos sepulcros. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Sabe, Jesus vai descer do barco, vai surgir na sua vida, e aquilo que tem gerado morte vai sair em nome de Jesus e haverá vida abundante. Quando aquele homem se encontra com Jesus, tem a sua vida liberta, você lembra da história, os porcos se precipitaram, irmãos. E quando aquele homem liberto, vestido, são, transformado pela mensagem de Cristo, aquele homem, ele decide seguir Jesus. E o que Jesus fala para ele? Volta para casa e conta aos teus
tudo que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando, transmitindo uma mensagem por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Sabe, queridos, muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler você, elas vão observar o teu testemunho, elas vão observar o que Deus fez em você, e através desta obra que Cristo fez em você, elas serão conduzidas ao céu, elas serão conduzidas a Cristo, elas serão conduzidas à salvação. Você é uma carta que está sendo lida todos os dias, 24 horas por dia, por todos que passam por você. E nós carregamos esta responsabilidade de fazermos como esse ex-endemoniado, irmos e anunciarmos por todas as cidades, todas as coisas que Cristo lhe tinha feito. Hoje nós ali nesse momento de nostalgia ali, momentos de olhar para trás, mais de 30 anos, queridos, sabe, nos vem à memória tantas coisas que Jesus fez em nossas vidas, tantas coisas, irmãos, que gerem em nosso coração gratidão. Então aquilo que Deus fez na sua vida pode edificar outras pessoas. Não cale. Ei, eu vou dizer uma coisa para você, conte os testemunhos, ainda que seja um testemunho antigo, irmão, mas tem pessoas que ainda não ouviram ele. Compartilha, irmãos. Fala, que talvez se você falar versículos para ela, sabe, que você sabe de cor e salteado, ela não vai entender nada. Mas se você contar um testemunho, você fala assim, cara, o meu casamento, ele foi transformado. Ei, eu era um viciado e hoje eu sou liberto. Sabe que o seu testemunho, ele vai se identificar e falar, cara, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha casa. E vai ser um acesso, uma porta de salvação que vai se abrir. Você é a expressão exata da Bíblia. Você é a expressão da Bíblia, irmãos. Amém? Você, aquele homem, aquele endemoniado, ele foi dar o testemunho dele. Ele foi testemunhar. E outra coisa que eu quero finalizar falando sobre isso, é que além de cartas, eu e você, nós somos testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, ele nos fala isso. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz. Mas recebereis poder ao descer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você é testemunha, irmãos. Assim como aquele endemoniado gadareno se tornou uma testemunha do que Cristo fez na vida dele, você é uma testemunha, irmãos, por onde você passa. E para nós estarmos caminhando para o final, eu achei interessante que ter o significado, a etimologia da palavra testemunha. A palavra testemunha vem da palavra grega mártir, que significa não apenas alguém que relata um fato, mas alguém que está disposto a sofrer ou morrer por aquilo que testemunha, indicando um compromisso total com Cristo. Testemunha vem da palavra grega mártir, que significa não apenas alguém que relata um fato, mas alguém que está disposto a sofrer ou morrer por aquilo que testemunha, indicando um compromisso total com Cristo. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos enxergar muitos testemunhas. E bem próximo aqui desse texto, nós vemos o testemunho de alguém chamado Estevão. Vocês lembram? Estevão, que ele foi morto, irmãos, foi apedrejado por carregar essa mensagem e não abrir mão da mensagem, por ter esse compromisso total, pleno com Cristo. É disso que eu estou falando, irmãos. Não é apenas que nós somos uma cartinha de recado,
Não, não é apenas que nós sejamos uma testemunha mentirosa. Não, nós somos uma testemunha nos moldes aqui dessa palavra original do grego. Que nós sejamos essa testemunha que esteja disposta a sofrer ou morrer por aquilo que você testemunha. Sabe, independente, querido, se você vai tomar algum prejuízo, mas você vai ficar com a verdade que há em Cristo Jesus. Independente se lá no teu trabalho você vai ficar mal visto, mas que você não abra mão da autenticidade do Evangelho de Cristo Jesus. Que nós sejamos essas testemunhas que estejamos dispostos a sofrer e a morrer pela causa de Cristo Jesus. É desse tipo de testemunho que nós estamos falando. Não é um testemunho que se vende, sabe, por preços diversos, irmãos. Não, mas alguém que está disposto a permanecer fiel a Cristo todos os seus dias. Nós temos o maior exemplo de todos, que é o exemplo de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. É o exemplo de Jesus. É o exemplo de Estevão, o exemplo de Paulo. Alguns historiadores, não está na Bíblia, mas alguns historiadores dizem que Paulo foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, a Bíblia Sagrada fala que ele foi morto ao fio da espada. Pessoas que foram testemunhas, sabe, que decidiram, independente se sofreriam ou morreriam, elas decidiram transmitir a mensagem de Cristo Jesus com autenticidade. Que mensagem nós temos transmitido? Fala assim: eu sou uma carta, eu sou uma testemunha. Então vá, irmão, testemunhe, vá e transmita essa mensagem. Ei, Deus está falando com muita gente aqui. Olha para mim, avalie que mensagem você está transmitindo. Avalie, e se for preciso, edita essa mensagem.